Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje, o nosso bate-papo é com a doutora Ana Clara, ela é oncologista, e vamos falar sobre a campanha Agosto Branco, que é a conscientização e prevenção do câncer de pulmão. Vocês também terão uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Ana Clara, seja bem-vinda à Saúde Ativa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, um prazer revê-la. É sempre bom ter esse espaço para a gente poder falar de temas tão importantes, né, que levam mais saúde para a população. Exatamente, e é uma campanha Agosto Branco muito importante. E é por isso que eu queria que a senhora falasse para quem nos assiste um pouquinho sobre o que é a campanha, qual a importância dela. A campanha do Agosto Branco é uma campanha que fala sobre o câncer de pulmão, a conscientização contra esse câncer, que é o câncer mais letal no Brasil e no mundo. Então é um dos cânceres onde a gente vê, infelizmente ainda, a maior mortalidade, né? Então é uma campanha que a gente precisa estar sempre lembrando e falando sobre prevenção, fatores de risco, como evitar, como rastrear a doença, porque é uma coisa que a gente pode fazer hoje em dia, que é rastrear o câncer de pulmão. Então, assim, tem muita coisa importante para ser dita e é importante que a gente fale para a população estar atenta e tentar diagnosticar cedo, porque é isso que vai fazer com que as pessoas vivam mais. Exatamente. Quando a senhora fala deste diagnóstico, doutora, seria essa busca frequente da ida ao médico mesmo sem sintomas? O que é que geralmente é feito para que a gente possa detectar isso com antecedência, né? Excelente. Então, o principal é, assim, a gente tem que estar focado, porque o câncer de pulmão ele pode ser silencioso, de fato, nos seus estágios iniciais. E quando inicia os sintomas, eles tendem a ser sintomas muito frustros ou sintomas que se confundem com condições benignas. É uma tosse, às vezes uma maior produção de escarro, expectoração, e aí a pessoa precisa ficar atenta quando essa tosse se torna persistente. Então, uma tosse que dura semanas, isso já não é comum, né? O câncer de pulmão, ele ainda é mais frequente naquela população que fuma. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu tuço a vida inteira, porque eu fumo, tenho um pigarro, mas então se essa tosse mudou o padrão, ela está mais frequente, ela agora antes saía só com um pigarro mais claro, agora está saindo com a expectoração mais escura, às vezes até com algumas rajas de sangue, antes tinha apenas tosse, mas agora eu tenho tosse e falta de ar, então eu preciso estar atento e pensar que isso pode ser uma condição simples, uma virose, às vezes até uma doença do refluxo, mas pode ser câncer de pulmão. E eu só vou tirar essa dúvida se eu procurar um médico, claro, né? Então, eu sempre falo assim, o principal tem um sintoma persistente, procure um médico, porque pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, e essa ida cedo ao médico é o que vai te dar a chance de ter um diagnóstico precoce. Entendi. E, doutora, a senhora falou sobre o cigarro, e é óbvio que a gente ouve falar câncer de pulmão, fumava. É o principal fator de risco? Se sim, e quais seriam também outros, e se há? Perfeito. Então, o cigarro ainda é o principal fator de risco, né? A gente sabe que o hábito de fumar aumenta em mais de 20 vezes a chance de ter câncer de pulmão. Então, é um fator de risco muito importante, a gente não pode negligenciar isso. É lógico que a gente tem evoluído nas políticas públicas de controle ao tabagismo e tem tido uma redução dos casos de câncer de pulmão relacionados ao tabaco, uma vez que essa exposição tem se tornado menos frequente. Mas aí surgem outros problemas. A gente fala muito hoje dos novos dispositivos de fumar. Sim. Os vapes, cigarros eletrônicos, que são vendidos como uma coisa inocente. Mas hoje nós sabemos que não. Exatamente. Que eles têm nicotina, têm outras substâncias substâncias essas que podem levar à adição, né, que realmente aquele hábito ou aquela dependência química, né? E também levar a câncer e a outras doenças pulmonares. Então, um ponto muito importante nos dias de hoje são os cigarros eletrônicos. A gente precisa estar atento e isso tem sido vendido e veiculado, inclusive para crianças e adolescentes. O que acaba sendo um grande problema porque a gente pega uma população e expõe ela a esses fatores cancerígenos desde muito cedo, né? Então, os cigarros eletrônicos são um ponto importante. Outra coisa que nós temos visto, e aí até existe o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, que é um grupo que fomenta estudos, né?
e que se chama o GBOT, é um grupo independente, e uma das campanhas do GBOT há 2 anos era: quem tem pulmão pode ter câncer de pulmão. Para que nós lembremos também que não é só quem fuma que pode ter câncer de pulmão. A gente tem tido nos últimos anos um aumento do número de casos de câncer de pulmão em pessoas não tabagistas. E isso relacionado ao quê? Ainda não está muito claro, mas pode estar relacionado, por exemplo, à poluição. A gente já sabe que pessoas que vivem em áreas mais expostas à poluição tendem a ter uma chance maior de câncer de pulmão. Então, esse é um fator importante. E hoje nós já reconhecemos que existem alguns fatores genéticos, hereditários, que antes não se pensava ou não se sabia, mas hoje nós sabemos que quem tem parente de 1º grau com câncer de pulmão, a chance é maior. Então, também é uma população que precisa estar atenta. Se eu tenho alguém na minha família que tem câncer de pulmão, talvez eu tenha uma chance um pouco maior de ter. Seja por compartilhar as mesmas exposições, seja porque existem questões genéticas que ainda respondem a uma minoria dos casos, mas que também podem somar, né, um fator de risco nesse compilado de fatores de risco. E só para a gente não esquecer o tabagismo passivo, né? Eu não fumo. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, estava preparada. Perfeito, doutora. É uma dúvida que sempre surge, né? Porque assim, eu não fumo, mas será que o fato de eu morar com alguém que fuma, eu conviver com alguém que fuma, aumenta a minha chance? E, infelizmente, nós já sabemos que sim. Então, quando você fuma dentro de casa, você está se colocando em risco, mas você também está colocando a sua família em risco. E é uma coisa que eu sempre tento compartilhar com o paciente, né? Porque às vezes aquela pessoa que fuma, por ela própria, ela não tem essa força de vontade de parar. Mas ela precisa pensar que ela está colocando o filho dela em risco, a esposa em risco, né? Então, quando você fuma, não é só você que é acometido. E além disso, quando a gente fala de tabagismo passivo, a gente também fala de exposição indireta à fumaça. Então, por exemplo, o fogão a lenha, hoje em dia já não é mais tão frequente dentro das residências, mas a gente sabe que existem alguns lugares onde tem fornos a lenha e as pessoas estão expostas ali trabalhando aquela fumaça. Então, fogão a lenha, né, estar em um ambiente fechado com fumaça aumenta a sua chance, né? E trabalhadores que trabalham com algumas substâncias, como por exemplo a sílica, precisam sempre usar o EPI, porque isso também pode aumentar risco de câncer de pulmão. E o câncer de pulmão, geralmente, ele é uma doença agressiva em relação, inclusive, à possibilidade de cura, ou isso vai depender do estágio, e se é um tipo de câncer que também, em muitos casos, leva a óbito, doutora? Hoje em dia, ainda é um câncer que em muitos casos leva a óbito, mas isso é muito pelo diagnóstico tardio. Sim. Então, quando nós conseguimos diagnosticar cedo a doença, é uma doença com altíssimas chances de cura. Além do mais de que nos últimos 10 anos, se nós formos olhar dentro da oncologia clínica, que é a especialidade que cuida desses tumores, desses cânceres, né, se a gente pegar a oncologia como um todo, essa área de câncer de pulmão é a área que mais avançou. Então, é uma das áreas onde a gente tem mais pesquisa, mais desenvolvimento de medicações, mais inovação, e isso trouxe para os pacientes uma chance de cura muito maior. Porque muitas dessas tecnologias e dessas medicações nós já temos incorporadas no nosso dia a dia. Mas a chave está no diagnóstico precoce. E infelizmente, como é uma doença silenciosa, que não costuma dar tanto sintoma, ou quando dá, é um sintoma frustro, que pode ser confundido com outra coisa, tende a passar batido, e aí nós temos um percentual de diagnósticos tardios muito maior. E aí, nesses casos onde o diagnóstico já é feito em estágios avançados, a chance de cura acaba sendo bem menor, principalmente se a gente diagnosticar com a doença metastática, que é a doença espalhada para outros lugares. Então, não é exatamente que o câncer de pulmão seja a doença mais agressiva ou uma doença super agressiva. Existem tipos diferentes de câncer de pulmão e cada tipo se comporta de uma forma. Entendi. Mas o problema é o tempo e esse diagnóstico, o tempo para o diagnóstico e esse diagnóstico tardio. Mas aí, doutora, quem nos assiste agora, por exemplo, eu tô ótimo, não sinto nada, eu não tô tossindo,
o diagnóstico é feito através de um exame específico, as pessoas têm que ir ao pneumologista, ela tem que visitar regularmente o oncologista ou clínico geral, porque às vezes elas não, assim, podem assistir e não sabem qual é o primeiro passo. E todo mundo sempre tem na cabeça, na verdade, o clínico geral e acha que vai avaliar tudo e dependendo do problema vai direcionar, né? Qual é o próximo passo, na verdade, para quem está bem, mas que precisa talvez fazer alguns exames para ver se tem algo errado ou não. Pronto, excelente você perguntar isso, porque eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas. Não estou sentindo nada, então eu preciso ir para um oncologista já de cara, fazer essa investigação? E não precisa passar com um oncologista. A investigação ela começa no consultório do clínico ou no consultório do pneumologista. A principal recomendação que a gente tem hoje em relação a rastreamento. Então, rastreamento é quando a gente faz um exame numa pessoa que de fato não está sentindo nada, né? Então, eu pegar uma pessoa que não tem sintoma e fazer um exame é para as pessoas tabagistas ou que fumaram por um tempo e pararam de fumar nos últimos 15 anos. Sim. Então, para essas pessoas, aí é lógico, no consultório a gente vai fazer uma quantificação da carga tabágica, que a gente chama, que é a quantidade de cigarros pelo tempo que a pessoa fuma. Mas assim, para facilitar de uma forma geral, é muito importante que para as pessoas que fumam ou já fumaram, mesmo que tenha parado nos últimos 15 anos, elas procurem o clínico geral ou o pneumologista para fazer o exame de rastreamento. E esse exame é a tomografia. Então, isso, é importante que a gente fale, porque a maioria das pessoas vai no clínico e sai com um pedido de raio-x. Pronto. Né? Eu acho que a senhora hoje está lendo os meus pensamentos. Mas é porque é o mais comum, é o que a gente vê de fato na prática, né? Então, a gente vê as pessoas saindo com raio-x. O raio-x é importante para outras coisas. Para rastrear câncer de pulmão, a gente já sabe que fazer raio-x, infelizmente, não tem essa capacidade de detecção precoce que a gente quer. Sim. Então, se eu quero rastrear câncer de pulmão, eu preciso fazer com uma tomografia computadorizada. Não precisa ter contraste, né? Então, a gente fala, até existe um protocolo específico chamado tomografia computadorizada de baixa dosagem, que a gente tem uma quantidade de radiação menor que é feita ali, né? Mas que já é o suficiente para ter uma imagem com uma boa aquisição e a gente conseguir ver algum nódulo, ainda que pequenininho. E às vezes nódulos menores do que 1 centímetro, de meio centímetro ou até menos, são vistos na tomografia. Entendi. Agora, no raio-x, não. A gente falou, doutora, de pessoas que não sentiam nada. E agora, eu sei que a senhora respondeu, mas eu queria que a senhora direcionasse para as pessoas que estão sentindo algo diferente. O que seria esse algo diferente que eu poderia ligar o alerta? Porque é normal que a gente acha que está gripado e vai ficar se medicando em casa por dias. Aí voltou, é aquela questão. É aquela gripe mal curada, menino, é isso mesmo, vai melhorar. E eu conheço, inclusive, casos de pessoas que tiveram essa tal dessa gripe e voltaram várias vezes ao médico e depois viram uma pneumonia e aí a pessoa veio a óbito. Então, assim, para quem nos assiste, tem algo. O que seria esse algo? O que é diferente? Porque, inclusive, mito ou verdade, mas eu já ouvi casos de pessoas que estavam com câncer no pulmão e não tinha tosse, mas era uma dor nas costas. Aí pronto. Aí ligou outro alerta, porque era um parente. Aí você diz, pronto, então dor nas costas, eu tenho que buscar um oncologista. Sabe, é complicado isso pra gente que é leigo, que não entende. Então, se a senhora pudesse falar isso para quem nos assiste. Perfeito. Então, o mais importante é o sintoma persistente, né? Uma tosse que passe de 3 semanas merece ser investigada. E, por melhor que nós estejamos nos sentindo, vale a pena procurar um profissional de saúde, seja o clínico, seja o pneumologista, para fazer, de fato, uma avaliação mais completa. Mas o câncer de pulmão não dá só tosse, né? Então, tosse persistente é um sintoma. Hemoptoico, que a gente fala, que é o nome científico para perda de sangue, né? Então, uma tosse que eu tuço e sangra, sai coágulo. Isso também não é normal. Às vezes a pessoa fala, mas é uma pneumonia, é uma virose, tá muito ressecada a boca, mas isso não é normal, precisa ser investigado, né? Dor nas costas, a gente até brinca, o pulmão não dói, mas o pulmão pode doer se a gente tiver algum nódulo na periferiazinha dele que pegue a pleura, que é essa película, essa camada que recobre o pulmão. Então, principalmente uma dor que piore quando a gente inspira profundamente, né? Então, é uma dor que a gente chama ventilatório dependente. Eu respiro fundo,
vem uma fisgada, essa dor piora. Então, isso é uma das coisas que eu preciso ficar atento. Eu me mudo de posição, não tem a ver com posição. Não sinto dor, porque a dor nas costas, mais frequente, é a dor na coluna, que a maioria das pessoas vai ter. Mas ela piora com esforço, ela piora com movimento. A posição, na posição. Você tá sentado, sim. A dor no pulmão, nada disso vai interferir, né? Mas é uma dor que quando a gente tossir ou inspirar muito profundamente, ela pode doer mais, né? Então, é uma dor diferente. Veio uma dor assim, a gente precisa investigar. E cansaço, falta de ar. E a gente não precisa esperar estar morrendo de falta de ar, né? E assim, eu subia 2 lances de escada, bem. Hoje eu subo 2 lances de escada, canso. Tá estranho, sabe? Antes eu conseguia fazer todas as minhas atividades dentro de casa, cozinhava, tomava banho, bem. Hoje eu vou tomar banho, canso. Tem alguma coisa aí, sabe? Pode ser do pulmão, pode ser o coração, mas precisa ser investigado para que a gente descubra o que é. Em casos mais avançados, vai levar uma perda de peso importante, pode levar a dor óssea se a gente tiver lesão óssea metastática, mas isso é o que a gente não quer esperar chegar nesse ponto para fazer o diagnóstico. Claro, com certeza. O ideal é que a gente descubra antes. Sim, eu quero fazer uma pergunta para a senhora sobre a pleura, mas a gente vai para um breve intervalo, já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Ana Clara, ela é oncologista. Estamos falando sobre a campanha Agosto Branco, que é a conscientização e prevenção do câncer de pulmão. Se você não assistiu o nosso aqui primeiro bloco, é só ir lá no nosso canal do YouTube, colocar Câmara Municipal de Aracaju. Você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora Ana Clara, eu encerrei o primeiro bloco falando sobre pleura, e na hora que a senhora falou, eu disse, eu vou fazer uma perguntinha que a gente já ouviu falar, muitas pessoas assim, falarem, fulano estava com água na pleura. O que é isso, doutora? De fato é algo nessa camada que a senhora falou, que reveste o pulmão? Perfeito. Então, é importante a gente explicar que o pulmão, ele é um órgão móvel, né? Ele vai encher à medida que a gente inspira, esvazia um pouquinho à medida que a gente expira, bota o ar para fora. E existe essa película que recobre o pulmão, que é como se fosse uma capinha de proteção extra. Esse espaço é um espaço virtual que permite o pulmão justamente deslizar, encher e voltar, né? E aí não é para ter grande quantidade de líquido ou ar nesse espaço, é para ele ser, na verdade, a pleura ela tem 2 camadinhas, que é para uma deslizar sobre a outra e o pulmão conseguir encher facilmente. Quando a gente tem, por exemplo, câncer de pulmão, é uma das coisas que pode dar água na pleura, né? Às vezes o pulmão está doente e essa pleura adoece também. E aí, o que é que acontece? Ela inflama e ela começa a produzir líquido. Então, começa a juntar água entre a pleura, que é essa camada, essa película, líquido e o pulmão. E aí, esse pulmão perde essa capacidade de expandir. Sim. Então, muitas vezes, o paciente está cansado, porque essa água ela não costuma dar dor, ela não costuma dar desconforto, mas ela reduz a capacidade do pulmão de encher. E aí, quando o paciente está cansado, vai fazer um raio-x ou vai fazer uma tomografia, a gente fala, nossa, esse raio-x está velado, tem líquido, tem conteúdo aqui onde não deveria ter, onde deveria ter só ar, que é o pulmão, né? E aí a gente fala, tem água na pleura. Não é só o câncer de pulmão que pode dar isso, né? Então, doenças cardíacas às vezes podem fazer com que a gente tenha água na pleura, pneumonia. Então, às vezes o pulmão está infeccionado por uma infecção, que é a pneumonia, e aí isso gera uma água ali na pleura, porque a pleura também fica inflamada. Mas é lógico, se eu ver uma quantidade muito grande de líquido na pleura, entre a pleura e o pulmão, eu preciso investigar. Alguma coisa não está funcionando bem e pode ser câncer de pulmão. E aí esse líquido ele é retirado, depois o corpo ele sai e o corpo absorve? Isso. Então precisa ser feita uma punção, porque não adianta eu dar, por exemplo, um remédio para tentar chegar lá só nesse lugar e tirar o líquido. Se eu der um remédio para a gente tentar diminuir o líquido, eu vou diminuir o líquido corporal todo, né? Então não tem um remédio que haja especificamente ali. Mas aí a gente consegue, através de uma punção,
esvaziar esse líquido, e isso é importante também, porque através dessa amostragem do líquido, muitas vezes nós conseguimos fazer alguns exames, até para entender por que formou essa água, né? Então, num primeiro momento, é difícil dizer por que tem água ali na pleura. Eu preciso estudar esse líquido, fazer exames nesse líquido, para tentar entender por que ele surgiu. E aí, a gente precisa fazer essa punção, retirar esse líquido, e aí, sobre se ele vai voltar a formar ou não, tudo depende da causa e se eu estou tratando essa causa. Então, para os pacientes com câncer de pulmão, por exemplo, que são os pacientes que vêm para mim, muitos deles, quando tem uma doença um pouco mais avançada, tem um pouco de líquido ali naquela região. A gente tira no primeiro momento, porque o paciente chega mais cansado, mas eu sempre falo, olha, até a gente começar a tratar, ou até o tratamento começar a fazer efeito, o corpo vai tentar formar mais um pouquinho, essa pleura ainda está doente. Sim. Mas muitas vezes eu começo a fazer o tratamento e em alguns dias, semanas, o tratamento vai fazendo efeito, a pleura para de produzir esse líquido. Sim. E aí a gente para de formar. E aí nem sempre eu preciso ficar puncionando ou esvaziando. Se for uma quantidade bem pequena, o paciente consegue viver bem com aquilo ali e com o tempo o corpo vai reabsorvendo. Entendi. Mas o principal para não formar mais é eu descobrir qual é a causa e tratar essa causa. Se é um problema do coração, eu preciso otimizar as medicações do coração. Se é uma pneumonia, eu preciso tratar a pneumonia. Porque se eu só esvazio e não estudo o que foi que causou aquilo, eu estou tapando o sol com a peneira. Eu estou melhorando, mas em pouco tempo vai tender que aquilo forme novamente, né? E se eu não tratei o que causou, é um ciclo vicioso, né? Eu tiro, o corpo produz, eu tiro, o corpo produz. Sim. Então eu sempre falo, tirou o líquido, a gente precisa investigar esse líquido. Isso é importante até a população estar atenta, porque é lógico que isso é uma decisão do médico. Claro. Mas eu sempre falo assim, fez qualquer procedimento, né, a gente precisa que isso seja investigado. Então, muitas vezes o paciente vai num pronto-socorro, às vezes numa cidade mais distante, ou num hospital menor, numa clínica menor, é feita a retirada desse líquido e a pessoa é liberada para casa. E eu falo, gente, mas não foi feito nenhum exame extra, nada? E a pessoa fala, não. Então, eu sempre falo, ó, sempre que forem mexer com você, foi tirar alguma coisinha do seu corpo, saiba que isso precisa ser investigado, claro, para que a gente saiba o que é. Alguma coisa causou aquilo. Exato. Vamos entender o que foi, o que foi. É verdade. Então, não é só tirar, né? Eu preciso tirar, né? Porque isso vai dar conforto, vai fazer com que a pessoa consiga respirar melhor, mas eu preciso investigar o que é. Sim. Se a pessoa ali que tirou não tinha condição de investigar naquele momento, então, depois eu preciso procurar um médico, um pneumologista, para investigar. Claro. Né? Então, eu preciso procurar alguém para que eu continue essa investigação. Mas eu não posso só me contentar que eu tirei e resolveu, porque senão já isso vai voltar de novo. Né? E aí, cada vez que fica recorrendo isso, o paciente tem sintoma, se coloca em risco, claro. Então é difícil. Doutora, e a questão de idade, qual é o maior risco, assim? A gente falando, inclusive, de pessoas que fumam, não sei, mas talvez o câncer só se apresente há alguns anos, por isso que as pessoas dizem, às vezes, eu estou fumando que nada, nunca tive nada, já tem 15 anos, se eu não tive, nunca voltei. Quais são os índices, assim, pode acontecer com crianças, para os idosos um risco maior, a pessoa da meia-idade, como é que funciona? Então, o câncer de pulmão, ele é mais frequente na meia-idade, ali por volta de 50, 60 anos, mas todas as faixas etárias, a gente precisa estar atento, certo? Então, quando é um câncer relacionado ao tabagismo, quanto mais tempo eu fumar, quanto mais tempo eu tiver disposição, maior vai ser o meu risco. Então, eu tenho pacientes de 80 anos, octogenários, 70 anos, que abrem um quadro de câncer de pulmão. Então, não quer dizer isso, se eu passei dos 60 e não tive, estou livre, né? Não. A gente, se continuar fumando, ou mesmo que pare, essa exposição ela já aconteceu e esse risco existe. Mas existe também uma outra população que nós precisamos estar atentos, que é a população jovem que a gente fala, seja ali na casa dos 40, 50 anos, e que às vezes nunca fumou, e é justamente nessa população jovem que a gente tem tido um aumento dos casos de câncer de pulmão não relacionados ao tabagismo. Sim. Então, assim, aí eu falo que nenhuma faixa etária está livre, infelizmente, porque a gente só trabalha com paciente adulto na oncologia, eu no consultório.
Então, o paciente criança acaba indo para oncologia pediátrica, mas eu tenho no consultório pacientes de 21 anos, com câncer de pulmão avançado. Então, a gente pensa, às vezes é uma pessoa muito jovem, não vai ser câncer, vai ser qualquer outra coisa. E às vezes até os médicos, principalmente, não investigam, acham que é uma pneumonia, uma virose, que aquilo não pode ser câncer numa pessoa tão jovem, que nunca fumou, ou que nunca teve tempo para se expor, assim, mas tem, infelizmente. É uma minoria, né? A gente não precisa ficar alarmado achando que todo mundo vai ter câncer desde cedo, mas eu sempre falo, não vamos ignorar um sintoma persistente, porque ninguém está livre 100%. Eu lembrei até, doutora, da minha médica, minha cardiologista, ela me contando a história de um paciente de 21 anos que tinha ido para o médico com dores que pareciam ser gases, essa reclamação. E não, pelo fato de ele ter 21 anos, acharam que era gases, ele volta, é medicado, mas na semana seguinte ele persiste esse mal-estar e aí ele estava, na verdade, infartando, ele morreu. Sim. Com 21 anos. Sim. Então, essa questão mesmo, porque eu sei que nós nos sabotamos. Isso. A gente não quer ir ao médico, a gente evita. E eu já ouvi pessoas falando, eu não vou, porque se eu futucar, eu vou achar. Então, é melhor evitar. Eu acho isso um erro. Isso. Né? É complicado mesmo, mas é importantíssimo isso que a senhora falou, a questão de que se percebeu que tinha algo de errado, como exemplo, a água da pleura, tá, tudo bem, foi medicado, retirou, saiu. Investigue para ver o que é, porque tudo que você recebe o diagnóstico de forma precoce, há grandes chances de cura. Eu queria até fazer uma pergunta para a senhora. Quem é responsável por dar essa informação para o paciente que o resultado foi um câncer? É a senhora num consultório, né? Isso. Então, muitas vezes, assim, na verdade, muitas vezes já chega para o oncologista o paciente depois do consultório, depois da biópsia. E ele já chega, muitas vezes, sabendo do diagnóstico. Porque quando o paciente tem o sintoma inicial, ele não passa direto com a gente, ele passa com um pneumologista, ele vai passar com um cirurgião torácico, com um clínico geral, e aí o paciente já chega pra gente, né, na grande maioria das vezes, sabendo o que tem. Mas existem aqueles casos onde ninguém gosta de dar uma notícia de câncer. E isso não nos alarma tanto porque eu sei tudo que eu posso fazer de bom para aquela pessoa. Todos os tratamentos que nós temos, que muitas pessoas ficam curadas, mas ainda existe um estigma muito grande em torno da palavra câncer e em torno da doença. E às vezes até dentro dos profissionais médicos. Então também não é infrequente chegar um paciente que tem tudo para ser câncer, às vezes já tem até a biópsia mostrando que é câncer de fato, e ele ainda não sabe o que está acontecendo. E aí, nesses casos, somos nós, né, que vamos conduzir, dar o diagnóstico e dar o diagnóstico da melhor forma possível. Mas se a gente olhar, na grande maioria das vezes, o paciente já chega com esse diagnóstico para o oncologista. Então, a gente vai, muitas vezes, explicar o que está acontecendo. Porque o paciente chega alarmado, com a biópsia na mão, sem saber quais são os próximos passos, porque isso... Muitas vezes somos nós que vamos direcionar mesmo. Será que eu opero? Será que eu não opero? Eu vou fazer químio? Eu preciso de rádio? Tem cura? Não tem cura? Então, ele chega lotado dessas perguntas. Mas muitas vezes ele já sabe o diagnóstico. Eu sempre falo assim, o ideal é que quem deu o diagnóstico é aquele médico que está mais próximo do paciente e que está conduzindo a investigação. Porque a gente é muito contra, na grande maioria das vezes, o cerco do silêncio, assim, né? O paciente não saber de nada que vem acontecendo. Às vezes você não precisa falar tudo, mas o paciente é a pessoa central. Claro. É a pessoa mais importante ali. Então, se eu estou no consultório com o paciente, eu falo, veja, a pessoa mais importante aqui nessa sala é você, é o senhor, é a senhora. Então, não tem como ele ser alheio a tudo que ele está passando. Até porque depois vai ter um processo pelo qual ele vai ter que passar, seja de tratamento, seja de exames, mas, infelizmente, muitos colegas acabam tendo algum receio de falar, não sabe como comunicar e acabam deixando pra gente, o que também não tem problema, porque já faz parte da nossa prática. Entendi. A gente vai agora só para uma dica de saúde e já voltamos. Mamografia. Se você tem mais de 40 anos e ainda não realizou sua mamografia, realize. A partir de 40 anos é ideal que seja feita anualmente a mamografia para a prevenção do câncer de mama. E não, ultrassonografia não substitui a mamografia.
Doutora, eu perguntei isso porque eu imagino que ao receber um diagnóstico, eu recebi, já também outros oncologistas aqui, e foi o que a senhora falou, em muitos casos a pessoa que recebe o diagnóstico, ela pensa que é o atestado de óbito, porque em muitos casos o câncer está relacionado a algo que não tem jeito. A senhora, e eu imagino que a senhora não trabalha só, tem uma equipe multidisciplinar. Isso. Então, talvez no momento de muitos pacientes que recebem esse diagnóstico, ele precisa também passar por um psicólogo, ele vai precisar passar pelo nutricionista. Isso. Eu acho que vocês acabam trabalhando em conjunto, né? Que o objetivo final, de fato, é o paciente. Isso. E qualidade de vida para ele. E a gente sempre fala, o oncologista não faz nada sozinho. Então, a equipe multidisciplinar, ela é essencial, né? Ela é pilar para o tratamento do paciente. Então, nas nossas clínicas, a gente tem sempre acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional, o paciente passa por uma avaliação de enfermagem também, que é extremamente importante. A gente tem fisioterapeuta que trabalha em conjunto conosco, então nem todos os pacientes precisam passar ou vão conseguir passar, mas a gente indica muitas vezes a fisioterapia, porque a gente não faz nada sozinho. Claro. Então a gente precisa desse grupo, fora os outros médicos. Então muitas vezes vai entrar também um cirurgião torácico, um radioterapeuta. A gente precisa de uma equipe para cuidar de um paciente. E aí o ideal é que todos nós vamos conduzindo juntos. E nesse movimento o paciente também se sente mais acolhido, né? E a gente já tem estudos que mostram que pacientes conduzidos por equipes multidisciplinares vivem mais, porque cada um vai conseguir agregar um pouquinho do seu olhar, né, e fazer com que o paciente seja visto de forma integral. Então, ter a equipe multidisciplinar junto nesse acompanhamento é essencial. Perfeito. Doutora, é um assunto que a gente pode ficar aqui o resto da tarde, eu preciso encerrar, mas antes, eu queria que a senhora falasse para quem nos assiste, para quem não está indo ao médico porque eu não sinto nada, e também para quem nos assiste, acabou de receber o diagnóstico, para que a senhora dissesse para eles que tenha calma, que há tratamento e em muitos casos há cura. Exato, então perfeito. Mais uma vez só agradecer pelo espaço, né? É excelente a gente poder ter essa conversa e poderíamos realmente ficar aqui muito e muito tempo. Mas o que eu queria deixar de mensagem principalmente são essas duas coisas que você falou, só reforçar, né? Não é porque a gente não está sentindo nada que a gente não tem que procurar um médico ou procurar algum tipo de acompanhamento, muito pelo contrário, né? Dar a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce está estreitamente relacionado a ter maiores chances de cura. Essa ideia de que se a gente futuca e as coisas pioram, na prática não é assim que funciona. Se a doença for piorar, ela vai piorar independente do que eu faça. E aí a ideia é não deixar ela piorar, diagnosticando o mais cedo possível. Então isso só vai ser possível se as pessoas fizerem um acompanhamento regular. E para aquelas pessoas que receberam agora o diagnóstico de câncer, de qualquer que seja, mas principalmente de câncer de pulmão, agora que nós estamos no agosto branco, a mensagem que eu queria deixar é um câncer com altas chances de cura. É o tipo de câncer onde mais se avança nos tratamentos, nas possibilidades de intervenções terapêuticas. Então tem muita coisa para ser feita, tem muita vida para ser vivida depois do diagnóstico de um câncer. Importantíssimo, doutora, muito importante. Espero que você ouça e repita aí para quem está assistindo também no nosso canal do YouTube, porque não tem que ter esperança. A gente sabe, como a doutora falou, a tecnologia avançou, tem uma série de profissionais experientes, qualificados com a tecnologia avançada e a esperança é a última que morre. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo mais informações para você sobre saúde e qualidade de vida. Eu te aguardo. Até lá.